Boa tarde a todos. Nesse momento nós estamos trabalhando juntos um pouco acerca da mediunidade de efeitos físicos. Mas muito especialmente queremos nesse encontro nos sensibilizar a reconhecer, e aqueles que já reconhecem, fazer um novo olhar, e juntos a gente sempre capta informações de vários irmãos e consegue construir um novo olhar, acerca da mediunidade de efeitos físicos que ocorre silenciosa e discretamente no nosso conjunto bioquímico. Então nós primeiro colocamos aqui no título, é um título em 3 frases, a mediunidade como processo perene, para a gente saber que enxergamos mediunidade como algo perene. Tem início no Criador. Nossa fonte de mediunidade é o Criador. Como é o Criador, e Ele é eterno e nós somos eternos, não só a expressão mediúnica, como a construção da faculdade mediúnica também é eterna. Então nós podemos dizer onde começou? Não, com o Criador. Nós ainda não conseguimos nos enxergar. Imagina enxergar o Criador. Onde vamos chegar e onde ela vai chegar, nós não conseguimos enxergar nem onde vamos chegar. Nós aqui, encarnados. Não estamos nem falando de nós, o eu. E por isso é um processo perene que nós estaremos todos os dias procurando alargar nossas fronteiras. Em primeiríssimo lugar, do autoconhecimento. Através da construção do conhecimento. Nessa construção que estaremos juntos aí fazendo, nessa riqueza maravilhosa de informações e de comunicações, porque todos são comunicantes, todos são informantes e todos são sistemas abertos. Por mais que nós queiramos nos fechar, somos abertos. E estamos informando e comunicando, e os outros também, nós recebendo e informando. Dentro da lei de causa e efeito, que é qualquer coisa que vivenciamos, que produzimos e tal, ou tem uma causa, ou ela é uma causa que vai se desdobrar produzindo um efeito. E quando a gente fala um efeito, não quer dizer que os desdobramentos se reproduzem num efeito, em vários efeitos. Porque os efeitos são múltiplos, até mesmo em função de nós estarmos somados a um conjunto enorme de pensantes, de almas que amam. Imagina o que é produto mediúnico, que riqueza que é. E nós temos aqui nos sensibilizar a valorizar. E daí é que nós vamos para esse olhar que queremos hoje, especialmente focar na mediunidade de efeitos físicos. No sistema bioquímico. Que até então nós espíritas temos tido um olhar até bem curioso e às vezes chegamos a descrever numa ênfase danada quando esses efeitos físicos são as panelas na cozinha fazendo barulho no meio da noite, quando é uma cadeira se arrastando pela sala, ou quando um lençol muda de lugar no quarto, ou uma toalha de mesa muda de lugar. Quando uma chave que nós pusemos aqui aparece a colar. Uma tesoura que guardamos aqui aparece a colar e nós temos certeza que a pusemos aqui.
esse tipo de fenômeno, nós estamos até com um olhar bem curioso para ele. E aparece muita gente buscando saber. Temos percebido que quase ninguém busca saber e, portanto, acaba não se conhecendo da mediunidade de efeitos físicos que estão ocorrendo aqui. Aqui, silenciosamente. Numa harmonia lindíssima. Ou numa desarmonia quando nós desorganizamos o sistema. E nós já temos condições de enxergar isso melhor. Eu fiz umas considerações preliminares aqui para trabalharmos juntos. Mas primeiro vou ler aqui essas frases, porque às vezes as pessoas que estão mais distantes não veem. Tudo é vida, é Deus imanente em tudo e em todos. Nós partimos desse princípio. Então, qual é a causa? Em primeiríssima mão, Deus. Inteligência suprema, bondade suprema, paternidade suprema, que é Pai de tudo e de todos, se expressando através de cada criatura na qual Ele é imanente. E é aqui. Né? Deus imanente. E aí pusemos uma outra frase. Cada ser, na imanência do Criador, que é Deus, de acordo com sua evolução, expressa a sua mediunidade. Até bem pouco tempo, nós espíritas imaginávamos que só nós, não era nem nós, só os médiuns pontuais eram médiuns. Aí era o senhor Buda, o senhor Gandhi, o senhor Divaldo Franco, o senhor Chico Xavier, o senhor Mauri Rodrigues da Cruz. Mas não, esses são Jesus Cristo, que é o maior de todos os médiuns que passou pelo planeta, dentro do que nós cristãos admitimos. Esses são os que já construíram uma faculdade mediúnica com muito mais expressão. Já se iluminaram mais. Mas todas as demais criaturas são médiuns e estão mediando comunicações maravilhosas no cosmos. E todas necessárias. Essas comunicações espontâneas, naturais, muito especialmente de seres muito simples, e que comunicam exatamente bases necessárias à vida no planeta, médiuns. E nós, médiuns, todos nós, expressando de acordo com a evolução, já fizemos nossa mediunidade. Daí nós nos perguntamos, e o que é matéria e o que é energia para nós hoje, que estamos aqui trabalhando mediunidade, transmissão de informações, comunicações, e o que é matéria e o que é energia. Até bem pouco tempo nós podíamos dizer que matéria, que essa peça é matéria, que esse vaso é matéria, essa flor é matéria e tal. E hoje, o Einstein tirou de nós o direito de afirmar que isso é matéria e que não sei o que é energia. Ele já nos disse que tudo é energia. E todo mundo que foi trabalhando após essa equação dele foi deixando para nós bem claro que ele não estava fantasiando. Nós temos matéria, nós temos energia em níveis diferentes de realidade. Aqui é um nível de realidade. Os pensamentos que nós estamos dissipando, energia num outro nível de realidade. As preces que irmãos nossos estão fazendo por nós, e estão chegando os eflúvios a nós, num outro nível de realidade. E essa planta que está crescendo é energia, crescendo, florindo, enfeitando, trazendo uma coisa boa para todos nós que estamos olhando aí para ela.
energia em níveis diferentes de realidade. E quando formos admitindo que tudo é energia, nós teremos mais cuidado para lidar com as coisas. E quando formos alcançando mais cuidado para lidar com as coisas, alcançamos mais cuidado para lidar com a coisa que somos nós. Essa coisa maravilhosa que somos nós. Que estamos aí numa caminhada evolutiva há bilhões de anos. Para chegar a essa condição que chegamos. Com muito a alcançar. Com muito a aprender. Mas com muito aprendizado guardadinho aqui dentro de nós. E nós com o dever de acessar esse conhecimento, acessar essas informações, acessar a nossa sabedoria para ir colocando em ação a cada instante. Através de quê? Da nossa faculdade mediúnica. Porque é a faculdade que nos leva a mediar. Estou indo mediar um diálogo com essa moça, que é um diálogo espinhoso. Por um triz eu serei capaz de estragar um relacionamento para o resto da encarnação. E eu acessar dentro de mim. Inclusive holografias acerca do meu facial. Nájila, cuidado, porque quando você se irrita, sua cara fica horrível, sua expressão fica agressiva e você é capaz de pôr tudo a perder, não pela palavra, pelo facial que você vai mostrar para ela. Cuide-se, cuide. E nós aí o tempo todo. No empenho de quê? De acertar. Para aplicar da melhor maneira possível nossa faculdade mediúnica. Todo mundo que faz uma faculdade não é para aplicar, gente. Imagina, a gente pode até desistir de exercer, que é um direito nosso fazer reconversão profissional. Entrei para uma escola de química e no último ano vi que não era. Vou largar, vou ver qual é a minha vocação. O que eu descobri através dos acessos ao meu arquivo. Eu vou migrar para uma outra, na tentativa de aplicar-me. Aplicar-me a mim, no meu processo evolutivo, aplicando à humanidade, aplicando ao planeta. Portanto, aplicando ao cosmos, porque somos uma partícula cósmica, assim como o planeta é e a humanidade. Então, a distinção entre as duas, a distinção está nos níveis de realidade. Se moermos um pedacinho dessa pedra, triturarmos e micro pulverizarmos e pusermos no microscópio eletrônico, vamos pensar no eletrônico, aquele que lê lá subpartículas, nós veremos um movimento energético maravilhoso, inclusive com cor, irradiando, né, vibrações. Vão estar lá os elétrons, vão estar os átomos com seus elétrons se movimentando, produzindo energia de acordo com o material, que é a configuração. De acordo com o material, vai ser uma configuração eletrônica e vai ter cores. Aí a gente vê que isso aqui é energia. Os átomos juntinhos, agregadinhos, umas forças de ligações enormes que fizeram com que ele ficasse socadinho ali. É energia. Um dos grandes estudos aí é de que quando nós conseguirmos fazer um processo de metabolismo melhor,
quando evoluirmos mais, fizermos um processo de metabolismo melhor, um grão de arroz fornecerá a energia que precisamos para um dia inteiro de trabalho. Nós ainda temos que comer colheradas e mais colheradas de arroz, mais feijão, mais alface e azeite e sal, não sei o quê. Aí a gente vê como nosso metabolismo ainda não aperfeiçoou muito, porque nós ainda não nos aperfeiçoamos tanto na questão da faculdade mediúnica. Não saímos disso. Especialmente eu gostaria de fazer uma consideração, antes de começar nas nossas considerações preliminares. Uma preliminar da preliminar. De vez em quando, passamos pela experiência de pessoas dizerem para nós que nós fazemos aqui espiritismo científico. É muito importante a gente dizer que está equivocado quando falamos isso. Se fôssemos científicos, nós teríamos um laboratório bem estruturado aqui, de pesquisa, de estudo, e estaríamos produzindo verdadeiros tratados acerca do espiritismo, do espírito, da faculdade mediúnica, etc, etc. O que nós não devemos, ou seja, o que nós devemos hoje, muito especialmente ao nosso irmão Allan Kardec, que codificou a doutrina num momento em que a ciência não o ajudava muito ainda, não o ajudou, no sentido de ter uma teoria melhor acerca dos campos, a teoria dos campos, o estudo sobre ondas e partículas, estudos sobre hologramas, que o universo, o cosmos é holográfico. Ele não teve as bases que nós temos hoje. E ele sentiu essa falta. É um cara estudioso, culto, inteligente, interessado, de boa vontade. Mas faltou bases. E ele deixou na obra que os espíritas contextualizassem a obra à luz da ciência e da filosofia. Ficamos com esse dever ao nos colocarmos como trabalhadores do espiritismo. E, de certa forma, um certo dever para nós que simpatizam, para aqueles, mesmo aqueles que apenas simpatizam, de ir se esforçando para fazer esse olhar que envolva esses três grandes eixos de formação de cultura da humanidade e, portanto, formação de equilíbrio mesmo, que é o eixo da ciência, o da filosofia e o da religião. Que esses três eixos possam ir sendo entendido, vivido, verificado, pensado por nós todos de forma igual. Nós não podemos mais, em 2023, fazer um espiritismo que o eixo da religiosidade está aqui, o da religião está aqui, mas o da ciência está uma pontinha cá embaixo que a gente só menciona. O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Espiritismo é ciência, espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas isso é pouco. Para a proposta do irmão Kardec é pouco. E nós temos que ir nos esforçando para ir construindo devagarinho, na medida, devagarinho que eu falo, aí, se perguntassem para nós, gostaríamos que fôssemos ligeiros. Mas já que não conseguimos ser ligeiros, eu pelo menos não tenho condição de fazer a dedicação que gostaria, a gente vai no possível da gente. Mas não podemos, ou devemos, todos os dias nos esforçar para que os três eixos estejam com a mesma robustez, com a mesma expressão. E tirar a ciência do terreno da frieza, da friagem, do materialismo.
A ciência, ela é espiritual. Ela é espiritualizada. A ciência em si é espiritual. Todas as descobertas que são feitas por pessoas que aplicam ali o seu espiritual. Se o produto depois é usado com fins materialistas, aí já é o uso do produto, que já levou inclusive gente nossa a suicidar. Nós temos brasileiro que suicidou ao ver que o produto que ele tinha investido tanto estava sendo usado para a guerra. Mas é o produto. Quando ele estava lá investindo, nosso irmão Santos Dumont, investindo, fazendo, se arriscando, ele como espírito buscava trazer à humanidade uma mobilidade melhor. Estamos todos nós aí agora aproveitando desse trabalho que, se nós quisermos taxar de materialista, de material, de cientificismo frio, seco e etc., nós podemos, porque temos livre-arbítrio. Mas quando a pessoa investe lá, é uma coisa espiritual. É muito forte. Tanto que ninguém os prende. Mesmo aqueles produtos que nós achamos que não faz tanto bem assim à humanidade, mas quem está lá investindo em pesquisar, pensa no bem na humanidade. Por exemplo, nós estamos vivendo a crise de nós taxarmos a indústria farmacêutica como algo que produz o mal da humanidade. Mas eu digo para os senhores, como ex-trabalhadora da indústria farmacêutica, quando a gente investe em desenvolver um produto, a gente vê assim, qual é o mal que está prejudicando uma parcela da humanidade, e eu quero investir junto com esse grupo em trazer algo que alivie esse mal. Aí desenvolve um analgésico de última geração, que é chamado de ponta, para, por exemplo, doentes terminais, aplicando a mediunidade, né? Para que eles possam desencarnar com menos sofrimento e a família também sofrer menos. Mas daí, se a gente pega esse analgésico, que é para doente terminal, e vai na farmácia e compra ele sem receita médica, e usa para dor no cotovelo, dor no joelho, dor no calcanhar, fascite plantar, aí é o uso da nossa mediunidade. Estou mediando uma compra de forma irresponsável. Eu sequer me dei ao luxo de ler a bula, que é documento público. Isso é para ele nos mostrando que é o exercício mediúnico. Que nós não podemos mais atrelar exercício mediúnico os momentos que estamos dentro de uma casa espírita. Esse povo aqui que veste esse aventalzinho branco, quando está aqui dentro, está fazendo exercício mediúnico. Então aqui dentro eles têm que fazer uma fachadinha de homem de bem, e até impor uma imagenzinha, e lá fora não é exercício, não, exercício mediúnico é 24 horas por dia, os 365, 6 horas do ano, e vamos desencarnar e continuamos em exercício mediúnico. Vamos fazer novo projeto encarnatório com exercício mediúnico, reencarnaremos para fazer exercício mediúnico. Nós não nos ausentamos disso aqui. Estaremos nos momentos desencarnados, não estaremos portando um sistema bioquímico, mas, por exemplo, enquanto fizermos parte da orbe Terra, como espíritos desencarnados, estaremos atendendo irmãos portadores de um sistema bioquímico? Estaremos. E, portanto, vamos, através dos médiuns encarnados, agir sobre os sistemas bioquímicos, com a faculdade mediúnica que alcançamos.
o irmão Bezerra de Menezes, o irmão Leocádio Zé Correia, o irmão Francisco Fajardo, que especializaram-se na área médica, por exemplo, estão aí atendendo. Os irmãos que especializaram-se em áreas ligadas ao social estão atendendo nossos irmãos no sentido social e, portanto, estão atendendo o conjunto para a gente ir alargando a nossa fronteira de informação e conhecimento acerca de mediunidade. E nós fizemos aqui a seguinte pergunta, para começar nosso momento. Qual a diferença entre um objeto de grande porte se movimentando e as partículas, que são objetos de pequeno a pequeniníssimo porte, se movimentando no interior do nosso sistema bioquímico? Assim, qual a diferença que há entre essa cadeira se movimentar por essa sala fora, no meio da noite, eu lá deitada, ficar pensando quem que está empurrando a cadeira? Os neurotransmissores que estão aqui sendo disponibilizados, encaminhados e viajando para atender nas suas funções, para fazer os atendimentos em suas funções. Quando nós colocamos uma colherada de comida na boca, moemos, tudo mediunidade, né? Moemos, durante a moagem, glândulas já estão disponibilizando substâncias para fazer a quebra química. A moagem é feita pelos dentes, os movimentos. As glândulas salivares disponibilizam a saliva, que é rica na substância que vai fazer a quebra química dos amidos na boca. Quando der conta daquilo moído, a quebra química do amido já terá acontecido, que é o que não está acontecendo conosco, porque nós não mastigamos, aí fica tendo azia depois, indisposição depois. Engolimos. Quem está fazendo esse transporte? Quem está movendo esse transporte? É um transporte, né? Carreguei, vamos lá. Porque tem umas coisas que a gente tem que vencer. Peguei daqui e transportei para cá. E daqui transporta para cá, para o estômago. Aí no estômago estão, e o estômago está lá, produzindo nas suas parietárias, garradinho nas suas paredes, as glândulas que produzem o ácido clorídrico para quebrar proteínas. Olha como a coisa é bem regimentada, hein? Proteína, amido é quebrado com um tipo de substância para que a boca para quebrar a saliva. Vai para o estômago libera uma substância característica contrária, que quebra proteínas. Aí vai quebrar as proteínas. E a gente fez um trabalho danado de comprar vaca, o porco, o carneiro, o leão, para comer, porque precisa de proteína, e não vai usar essa proteína coisíssima nenhuma. Porque só vai usar os átomos dela. Porque lá no estômago, primeiro ela já sofreu uma moagem na boca, no estômago ela sofre a quebra química. Quimicamente quebrou, a estrutura se rompeu. A cadeia, que é chamada em química cadeia, a cadeia se rompeu. O estômago manda para o intestino esses pedaços da cadeia. E o que o intestino faz? Separa tudo. Lindamente. Separa e envia os átomos para as... chama-se, assim, não estudo, mas coisa é sítio. Para os sítios que estiverem necessitando daqueles átomos para fazer o seu trabalho, as suas produções, manter o sistema em equilíbrio. Tudo por transporte. A cadeira que se mexe aqui é transporte.
E quando nós transportamos da boca para o estômago, também é transporte. E do estômago para o intestino também é transporte. E o intestino, que é considerado hoje o segundo cérebro, um transporte mais especializado. Ele é mais inervado, com funções extremamente, vamos dizer, finas. É o grande remetente. E os cordões neurais e todo o conjunto transportando para onde precisa. Num processo muito bonito, que vale a pena nós conhecermos. Porque tem coisas que são tão lindas. O lindo mesmo como era o sistema, quem conhece, ama. E quem ama vai se sensibilizando a cuidar. Não vou dizer que a gente já amanhece amanhã cuidando, mas vai se tocando. E o que nos dificulta para avaliar, tratar e lidar melhor com essa mediunidade de efeitos físicos interna acontecendo diuturnamente, imagina, é um processo acontecendo sem parar. Ele diminui ritmos. Por que que todo mundo que traz um pouco mais de sabedoria entre os profissionais de saúde nos pedem para não fazer alimentação pesada à noite? Porque assim como nós vamos para repouso do corpo físico e do espírito, repouso do espírito, se é repouso, e não é repouso que o espírito vai dormir, não, é repouso com relação a essa dinâmica da Terra, para que ele possa se disponibilizar um pouco mais para as dinâmicas do espírito. Muito especialmente repouso é para isso. O espírito poder, na segurança de que estamos ali, graças a Deus, deitados numa cama limpa, num quarto, porta fechada, etc., uma certa segurança. Estamos mais ou menos protegidos de levar um tranco, um tropeção, cair, arrebentar. Ele poder se disponibilizar no sentido de atenção. Não é que o espírito desliga. Ah, que quando dorme o espírito deixa o corpo, vai para não sei aonde, depois tem dificuldade de voltar. Tudo isso eu vivencio nos gabinetes de orientação aqui. Ah, eu estou aqui porque eu tenho uns problemas que me disseram que meu espírito, quando eu durmo, o espírito sai, tem dificuldade de voltar e alocar no corpo. Não, minha filha, suas dificuldades são outras. Essa não. O espírito não se desliga do seu sistema bioquímico durante uma reencarnação inteirinha. Está ligado porque ele ocupa integralmente o conjunto. Não é uma ligação assim, aqui está a Nájila, aqui está o espírito e tem um cordão ligando, que até aí a gente criou, né? Cordão de prata. Até me surpreende que não criou um cordão de ouro, platina, paládio, que são mais caros. É o chamado foram cordão humildes. fluídico, é esse chamado cordão fluídico. Ele é fluídico. Alguns livros dizem que quando a gente dorme, o cordão fluídico, o espírito... Vamos dizer que ele estica porque uma vez que o espírito se disponibiliza e você pode, por exemplo, ter ido dormir com a intuição de que sua amiga fulana está vivendo um momento difícil, você não sabe o que é, mas é uma intuição, você está tendo uma intuição que as coisas não estão bem. Uma vez que você se disponibilizou daquele trabalho que você precisa estar atento a ele para ganhar o seu pão de cada dia, de mandar no banco pagar a conta de não sei o quê, de mandar atrás do plano de saúde de seu pai que está lá e que não anda com o pedido de cirurgia dele.
você desligou disso tudo e foi dormir, esse espírito pode, com mais liberdade, mais foco, mais tudo, visitar melhor sua amiga, que ele já estava visitando. Mas ele vai poder fazer uma acuidade melhor. Aí antes se criou a ideia de que o cordão afrouxa, alarga. Não, gente, o espírito é livre. Espírito é livre. Só que uma vez que ele está encarnado, ele está vinculado a um sistema bioquímico pelo qual ele é responsável. E nessa responsabilidade, ele não se desliga e larga o corpo aqui deitado nessa cama e vai visitar a amiga e depois tem dificuldade para retornar. Ele não tem que retornar ao corpo, porque do corpo ele não saiu. Ele vai retornar à acuidade. Na hora que meu relógio lá toca 5h30 da manhã, que é a hora de eu fazer minha psiconeuroimunologia, se o espírito estava num processo até de um sonho maravilhoso, vivenciando coisas maravilhosas, aquele sonho, aquela vivência, de certa forma, no sentido de eu conseguir configurar, ela é interrompida no sentido de configurar, porque eu já estou configurando outra coisa. Opa, tem que levantar, arrumar essa cama, me lavar o rosto, me prostrar nessa cadeirinha e fazer meu exercício de meditação. Mas o espírito em si não me abandonou hora nenhuma. Porque se ele é o ator, o autor, o escritor da história, ele é que comanda todos esses movimentos, dessa mediunidade de efeitos físicos que está acontecendo aqui dentro, ele não pode se ausentar. Durante uma encarnação ele estará ali. No conjunto, é o conjunto, espírito, perispírito, conjunto bioquímico, que até agora a gente chamava de corpo físico, mas nós percebemos que essa ideia de corpo físico deu uma ideia de uma materialidade maciça e que a gente está tendo dificuldade em função disso, a gente está tendo dificuldade de passar a unir espírito, perispírito, sistema bioquímico. Um sistema que está gabaritado para atender ao espírito. Num movimento que, assim, eu até hoje quero pedir licença aos irmãos para um sábado desse, uma terça, fazer a nossa preleção sobre a célula. Mas só para isso as pessoas têm que estar preparadas para não saírem daqui meio desiludidos de que veio para conhecer o espírito, para viver espiritualidade e chegou aqui, tinha na TV ali uma célula e uma mulher mostrando funções de célula. Por outro lado, essa célula é só uma bolotinha dentro de nós ou é o nosso espírito se utilizando desse sistema que ele, com muito esforço e com a ajuda dos senhores todos, conseguiu estruturar o conjunto para ele marcar seu passo evolutivo. E nós sabemos tão pouco do sistema. Pois será que nós sabemos que uma célula, no seu tamanho tão minúsculo, o espírito consegue organizá-la de tal maneira que ela esteja com tantos elementos químicos e bioquímicos contidos dentro dela, no meio aquoso, onde pelas suas paredes calculadíssimas, né? Por uma parede tem condições de entrada de materiais que são os chamados eletrofílicos, são os iônicos, é os que têm carga. E que pela outra parede é para entrada e saída dos que são o contrário, são os elementos que não têm carga.
E que esse processo abre e fecha os seus poros de forma coordenada, de acordo com a substância que chegou ali para entrar. Que pena de viva sem saber. Daí a gente acha que pode ir por uma questão de compulsão e de gula, comendo qualquer coisa, a qualquer hora, na casa de qualquer um, em qualquer esquina. E que esse conjunto tão bem calculado, balizado, que está na imanência com o Criador, não precisa ter o nosso olhar mais cauteloso. Não dá para a casa de religião de hoje, que seja identificada como espírita, passar por cima. Nós temos já condições de cuidar melhor. E de não só cuidar melhor, com isso aproveitar melhor o nosso capital de vida para fazer o passo evolutivo que planejamos fazer. Planejamos fazer um passo evolutivo. A gente fala um, né? Mas são muitos que vão resultar numa síntese. O que nós levaremos e que nos felicitará. Imagina, me felicitará ter sido casado ou solteira aqui na Terra? Ser casado ou solteira aqui era uma das possibilidades. Ser hétero ou ser homo é o que eu vou levar daqui? Não, porque isso aí também é possibilidade. A Terra tem vários estilos de ser no conjunto espírito, perispírito, sistema bioquímico, sempre existiram, não é de hoje, não nasceu hoje, faz parte da conjuntura do planeta. Isso não vai fazer diferença quando partirmos. Quando partirmos, não vai fazer diferença efetivamente o que eu tive de recursos aqui na Terra, mas vai fazer diferença o que eu fiz com esses recursos. Ah, a senhora teve um sistema bioquímico, a senhora conseguiu à luz e à custa dos recursos da Terra, que são cósmicos. No conjunto de pessoas encarnadas na Terra, que muitos antes da senhora vieram se esforçando para criar condições de melhoria de qualidade para a vida no planeta, a senhora chegou num momento que muito recurso já estava estruturadão, água tratada, privada no sentido de banheiro. A senhora chegou, já existia panelas para a senhora cozinhar, já tinha o domínio do fogo para a senhora medir lá e tal. São muitas as condições para que a senhora fizesse produção mediúnica. Porque isso aqui nos permite o tempo todo produção mediúnica à altura da sua faculdade mediúnica e, portanto, dos insumos em direção aos quais a senhora se encaminhou. Mas a senhora procurou, por exemplo, conhecer assim? Conhecer. E começar do básico. Porque nós ainda estamos com um conceito de autoconhecimento muito etéreo. Fala em autoconhecimento, a gente pensa que tem que sentar, meditar horas. A gente é ocidental, não tem nem temperamento para meditar horas sentado. Imagina eu, nascida e criada no Vale do Jequitinhonha, onde começa a trabalhar cedo para você sair da possibilidade da fome o quanto antes. Então você fez disparadores. E não era assim, era uma coisa natural, bonita também. Não pensa que isso é triste lá, não. É com muita alegria que a gente vai escutando e sendo empurrado, incentivado e levado para o trabalho. É todo mundo junto, trabalhando junto, feliz, e criança, e adulto, e velho, e todo mundo. Dificilmente uma pessoa dessa
vai conseguir ficar 1 hora fazendo meditação, que ela vai pensar, nessa 1 hora eu podia bem estar remendando uma roupa e mandando para um asilo. Meditar remendando. Que é o que eu faço mesmo. Nessa 1 hora, eu estou com um monte de roupinha ali doada de criança, eu poderia estar consertando e mandar. Eu podia estar desenhando a obra da construção da comunidade terapêutica do Vale de Jequitinhonha no Cruzeiro. Que eu não posso fazer isso e meditar ao mesmo tempo? Isso é o espírito ocidental. Essa é a característica latina. Mas na medida que nós vamos procurando nos conhecer através da observação, dos diálogos, dos encontros, dos estudos, e vamos estudando, e vamos nos conhecendo, que nós vamos cada vez mais nos vendo como um espírito que já recebeu muita orientação, muito insumo, e que recebe aqui o tempo todo muito insumo para transformar em produtos com os quais possamos servir melhor a nós e a humanidade. E esse é o primeiro ponto. Nos conhecer a partir da base. Da base é aqui. Essa base é aqui. Quais são as condições que o meu sistema bioquímico me permite? Me permite comer a qualquer hora? Não. Me permite comer isso, mais aquilo? Também não. Me permite fazer determinadas combinações? Não. Eu como esse, ou como aquele outro. E aprender a fazer escolhas. Dentro do que já vejo em mim, eu posso me expor a ambientes, qualquer que sejam, eu vou sair de lá bem? Não. Mas para isso eu preciso me ausentar de minhas frentes sociais? Não. Eu vou lá, dou um abraço, 20, dá um abraço, fica ali 2 minutos, 4, 5, 10 e volta. E volta feliz. Mas para isso a gente tem que se conhecer. Porque temos que ir, estar e voltar numa qualidade melhor do que estava antes. Porque nós somos evolucionistas. Nós estamos em evolução. E em evolução somos capazes de a cada instante estarmos melhor do que estávamos instantes antes. Mas temos que usar o conhecimento que trazemos de nós, porque com o conhecimento de nós mesmos, nós vamos conseguindo amorosamente fazer leitura no próximo. E leituras boas, que nos dão segurança para permanecer ou sair. Senão Deus, que é bondade, sabedoria, justiça, caridade suprema, não nos permitiria estar aqui. Ele não é um velho que cochila. A Nájila foi mandada para a terra, quase pendurada numa cordinha e despejada. Reencarnação compulsória, que isso, gente? Não dá mais. Reencarnamos à custa e à luz de um projeto encarnatório, onde nós já nos damos ciência, porque nossos orientadores espirituais já nos orientam, inclusive das dificuldades que vamos ter. Você terá essa. Essa escolha você está fazendo, você está se predispondo a vencer esse obstáculo, esse, aquele. Nós não viemos por engano. Nós não viemos mandados em reencarnação compulsória, porque na outra vida eu fui péssima e agora eu tive que vir para cá e sobrou para mim e foi tal lugar. É feito um verdadeiro estudo. E chegamos aqui, trazendo mediunidade em condições de crescer, porque é em processo perene, em condições de fazer produção, não só para o meio, para o outro, mas em primeiríssima mão é para nós,
E até isso, muito especialmente nós mulheres, nós ainda sofremos a crise de dizer, não cuido de mim, que eu vivo para cuidar dos outros. Aí eu peço, para de cuidar dos outros, cuide de você, que aí você vai cuidar dos outros com felicidade. Porque enquanto você ficar nessa, você não vai ser feliz. E será capaz de cobrar pelo bem que você fez. E bem a gente não cobra. Cuide de você primeiro. Pense em você. Mas na hora que você pensar carinhosamente, caridosamente em você, você vai pensar no próximo. Que você vai descobrir que sem ele você não é feliz. Não consegue. Próximo é fundamental na nossa vida. Isso não quer dizer que nós tenhamos que estar sempre com uma pessoa física agarrada a nós. Quando a gente fala o próximo, é eu conseguir fechar meus olhos em qualquer lugar que estiver, pensar na humanidade e querer estar com ela e querer estar nela. Posso optar por morar sozinha, fisicamente, ter um cantinho. Posso viver a contingência de, apesar de não gostar de morar sozinha, por contingências da terra, morar sozinha. Mas na medida que nós aprendemos a nos enxergar na humanidade, saber que 10 bilhões estão aí conosco, encarnados. No mínimo 20 bilhões desencarnados conosco, emitindo vibrações mediúnicas as mais variadas. Umas receberemos, serão nossos confortos, nos revitalizarão. Outras receberemos e sabemos que temos que orar. Às vezes recebemos informações que nem sabemos o que é. Nós só sabemos que naquele momento aconteceu algo em algum lugar com alguém que a gente fica assim consternado, uma coisa, uma mistura de, não é angústia, é uma mistura de tristeza com vontade de cuidar mais, de orar mais. E a gente ora, emite as melhores vibrações, sabendo que tem uma causa para aquele nosso sentimento. E nós somos capazes de enviar elementos que vão fazer efeitos, que são os desdobramentos positivos, seja lá com quem for, onde for. E nossa sensibilidade tem aumentado muito. A sensibilidade na humanidade tem aumentado muito. E como as pessoas não estão buscando uma reespiritualização consciente, elas acabam confundindo os sentimentos que elas produzem com essa mediunidade que tem avançado muito e, portanto, a sensibilidade aumentado muito, por não fazer um entendimento do que isso significa à luz da reespiritualização, elas acabam desenvolvendo processos de ansiedade que são capazes de desdobrar em melancolia, depressão e etc. E nós vamos estar cuidadosamente enxergando isso, essa beleza que é estarmos conectados, e muito especialmente em primeira mão com o nosso conjunto, saber que há uma harmonia maravilhosa, intensa, profunda, acontecendo, de transportes, de produções. Portanto, causas e efeitos estão aqui dentro acontecendo o tempo todo para que tenhamos os produtos necessários para a nossa caminhada. E nós abraçarmos os nossos afazeres. O sistema tem que receber os insumos. Essas células todas precisam receber. Precisa receber água. Mas é água, não é líquido. Nem podemos falar hoje com alguém que você precisa beber líquido, senão ele é capaz de beber de refrigerantes, açúcares enlatados, há frutas batidas há 6 dias lá na geladeira dele, que o oxigênio já detonou com os princípios bons da fruta. E ele já não está mais nem bebendo água e nem comendo a fruta.
abraçarmos nossa tarefa da água, da alimentação saudável, do exercício respiratório. Oxigênio é grátis. Uma duvidazinha, o suco feito na hora, instantaneamente bebido, tem algum problema para a saúde? Dizer que é só frutose? Problema não tem. Você vai perder, não é que seja um problema, você sofre perda na produtividade do resultado daquela fruta. Porque... Mas não chega a ser nocivo não, né? Beber o suco feito na hora, nocivo para a saúde? Nocivo não é. Mas quando você diminui a propriedade de alguma coisa, de certa forma você diminuiu a produtividade no bem. Diminuição de produtividade no bem é prejuízo? É prejuízo. E todo prejuízo é nocivo num determinado nível ou não é? Porque a gente tem que ir assim, pensando passo a passo. Vamos pensar numa maçã. Para meu organismo metabolizá-la maravilhosamente bem, a pitialina vai quebrar os carboidratos. A pitialina quebra os carboidratos. Quando ela chegar no estômago, ela está em condições de ser metabolizada adequadamente. Aí eu bati no liquidificador, o oxigênio ali já detonou com parte dos antioxidantes dela. Oxigênio que está circulando ali dentro do liquidificador, porque não é isento, né? O copo do liquidificador, eu pus lá o líquido e a fruta. E dali para cima, está rico de oxigênio. E você ligou, e o oxigênio interagiu com as partículas dela. Alterou quimicamente. Alterou também bioquimicamente. E daí você engoliu sem a quebra do carboidrato. E daí a gente reclama que a barriga cresceu, isso aqui aumentou, umas pelancas por aqui, porque a gente foi favorecendo na medida que os carboidratos não foram quebrados adequadamente no único lugar que ele seria quebrado, que é na boca. Mas o suco verde, você não está considerando as propriedades da fruta. Você está batendo a alface com salsa, uma terceira verdura. Seria melhor. Aí sim, porque você está considerando, em primeiro lugar, os minerais, que não se alteram com a quebra do liquidificador. Está considerando a clorofila, que não se altera com a quebra do liquidificador. De repente, pelo liquidificador. Faz pelo como suco. Hã? Se a pessoa gosta mais do suco, faz como suco. Não, mas em geral a pessoa não gosta de suco verde. Ela toma por consciência. Eu tomo todo dia por consciência. Se me perguntar entre um suco de laranja e suco verde, eu vou preferir o de laranja. Mas eu faço de laranja? Não, se eu fizer, eu sei que eu vou tomar. Aí eu não faço. Aquilo que você não faz, você não tem, você não come. Come a laranja. Está lá na mesa uma bacia de laranja, você corta em 4 e come na hora, mastiga, mastiga, mastiga e engole. O carboidrato de laranja já sofreu seu tratamento com saliva. Mas aí você está alterando a clorofila, tá? Gente, já que eu falei, acho que todo mundo tem o direito de saber, né? Ela disse que bate a fruta com o verde. Né? É importante a gente saber que clorofila é uma estrutura bioquímica fantástica, maravilhosa e tal, com eixos de ligações muito sensíveis. Os eixos de ligação entre as estruturas dela são eixos sensíveis. O que acontece quando nós agregamos outros produtos, que na combinação com esses outros produtos, eles podem mexer, não estou dizendo todos, né? Eles podem mexer com o eixo de ligação e fazer uma coisa que chama rotação. Rotação e eixo de ligação é isso aqui. Suponhamos que você tem uma estrutura, assim, gente, é só um exemplo, tá? Que seria isso. Um corpinho e 5 ligações, e aqui está um átomo tal, aqui está o B, o C, o D, a estrutura fulana. Quando você rota isso aqui, suponhamos que esse aqui venha para cá. Ela deixou de ser o que ela era. Ela não fará mais o mesmo resultado no seu organismo.
esse resultado pode ser menos prejudicial um pouco, como pode ser muito prejudicial. Só para exemplificar, a talidomida foi isso que aconteceu. Alguém conhece alguém que foi vítima da talidomida? Que é um fármaco que as mães que tomaram para se livrar do enjoo durante a gravidez de seus filhos, os filhos nasceram com os dedinhos formados aqui, um pedaço do braço não formou. Foi isso. Uma rotação no eixo de ligação de uma das estruturas, quando fez a composição nos reatores. Bioquímica e química são matérias tão belas que a gente tem vontade de ficar fazendo aula delas para as pessoas. Maravilhoso. Elas são... Hã? Fazendo foto no universidade. Não, mas eu faço em outros lugares. Eu até